nome é Simone Veloso e a gente vai conversar hoje sobre uma coisa que é extremamente comum quando alguém entra numa dinâmica com um narcisista. O relacionamento acaba, mas o ciclo não. Ciclo de abuso narcisista é complexo, difícil de entender, difícil de explicar, e tudo isso que a gente já vem falando várias vezes aqui no canal, em outros lugares que falam sobre o tema. Mas uma coisa que muitas vezes acontece e que a gente não se dá conta é que talvez a gente saia do relacionamento, mas a gente continue dentro do ciclo. O relacionamento acaba, a pessoa passa pelo descarte, mas ela continua presa, a vida dela para. O narcisista faz com que a vida da vítima estacione. A vítima continua ali, olhando as redes sociais, prestando atenção no movimento do narcisista, assistindo a felicidade desse narcisista com outra pessoa, e ela não consegue se desenvolver. E ela não conseguindo se desenvolver, ela fica pronta para um hoovering, ela fica pronta para uma volta do narcisista. Ela fica exatamente no lugar que ele quer que ela fique, parada, com a vida passando, com o tempo passando, que é o que a pessoa tem de mais precioso. E como que a gente percebe se a pessoa ainda está no ciclo? O que faz com que uma pessoa ainda permaneça no ciclo? Como é que se determina se essa pessoa saiu do relacionamento, saiu do ciclo? O que é ciclo e o que é relacionamento? Primeiro que quando a gente fala em ciclo com narcisista, etapa relacionamento, a gente está pensando numa pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, que claro que só pode ser diagnosticado por um psiquiatra ou um psicólogo que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso não serve para efeito diagnóstico. Mas o ciclo de abuso narcisista, ele é muito bem marcado. Ele tem as suas etapas e essas etapas envolvem repetição. E nessa repetição, a vítima vai passando por um estado de dependência, adoecimento, ela vai ficando cada vez mais enfraquecida, cada vez menor. Quando uma pessoa começa a ter a sensação de que ela pode ter se envolvido com um narcisista, é muito mais pela narrativa dela, a experiência que ela vai passando diversas vezes e como ela vai ficando dentro dessa experiência, como ela vai se modificando com essa experiência, como que o raciocínio dela vai se modificando e como ela passa a acreditar que ela não é mais capaz de determinadas coisas. A vida da vítima se modifica e o mental da vítima também se modifica. E a partir disso, ela começa a ver a vida e olhar para si mesma e olhar para as outras pessoas também de uma maneira distorcida. Fica difícil se relacionar, fica difícil continuar com outros projetos, fica difícil confiar, fica difícil trabalhar, tudo fica muito difícil. Além do físico, que também sofre, o emocional, o espiritual, o mental, tudo sofre. Se relacionar com um narcisista é uma espécie de carga energética pesada, onde inevitavelmente você vai ter queda de performance em todos os seus setores, em todos os seus corpos, no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo espiritual, no seu corpo energético. E quando uma pessoa consegue sair disso, né? Quando ela passa, por exemplo, que seja pelo descarte, que seja do pior jeito, né? O descarte é a pior maneira de sair do ciclo. Quando a pessoa consegue acordar e despertar e sair porque ela quer, não quer dizer que ela não vai sofrer, mas ela consegue de alguma forma sair com lucidez, então ela sai com dor, mas ela sai lúcida, ela sai entendendo o que está acontecendo. No descarte, a pessoa sai sem entender absolutamente nada, ela não tem noção do que está acontecendo com ela, com o relacionamento, com os sonhos dela, com as expectativas dela, ela não tem noção do que está acontecendo e por isso ela fica na espera de que alguma coisa melhor possa tirar ela daquela sensação pavorosa que ela está. Mas mesmo assim, quando ela sai, que seja pelo descarte, dessa maneira mais traumática, ou quando ela sai porque ela resolveu dar um fim naquilo e ela resolveu traçar um plano de fuga, quando ela fecha as portas, quando ela encerra aquilo, se ela não tomar cuidado, se ela não prestar atenção, se ela não fechar todas essas portas direitinho, talvez termine o relacionamento, ela não faça mais parte do relacionamento, mas ela ainda assim permaneça no ciclo. Talvez ela não tenha contato
mas ainda assim ela permaneça no ciclo. O ciclo não necessariamente vai envolver um contato com o narcisista, ele envolve muito mais o jogo. O ciclo significa o quanto o abusador narcisista ainda tem controle sobre a vida da vítima, o mental da vítima e o desenvolvimento dela também. Quando um narcisista entra na vida de uma vítima, ele se apodera do tempo dela e ele se apodera então do passado, do presente, do futuro. E quando o relacionamento acaba, é muito difícil a vítima retomar esses movimentos. Até aí a gente está falando de recuperação. Mas quando a vítima fica presa e assistindo a vida do narcisista, por exemplo, quando ela fica acompanhando ali pelo celular, quando ela fica presa à ideia de que pode acontecer alguma coisa ainda no futuro, quando ela ainda fica comparando determinadas coisas, quando ela fica idealizando, quando a mente dela ainda fica puxando coisas que eram do passado, quando ela ainda tem contato com macacos voadores, o ciclo de alguma forma ainda está atuante. A presença mental do narcisista ainda está lá. É difícil da gente entender como é que pode, quando a pessoa não tem um contato direto, como que isso poderia estar funcionando. Se uma vítima continua, por exemplo, presa ao stalking, se a vítima continua presa ali, de alguma forma, acompanhando a vida do narcisista, o ciclo está acontecendo. O narcisista continua atuando nas redes sociais, mostrando como ele está feliz e causando uma dor, uma infelicidade, uma desvalorização, uma triangulação ali com a vítima, o ciclo está acontecendo. Apesar dele não ter nenhum tipo de contato direto com a vítima, o stalking é uma das etapas e ele continua acontecendo mesmo a vítima não estando no relacionamento. A desvalorização está presente, o stalking está presente, a triangulação está presente e muito provavelmente também uma abstinência aí por trás que mostra essa dificuldade de saída do ciclo. O ciclo de abuso narcisista, ele é todo entrelaçado, ele acontece várias vezes, e em alguns momentos é mais propício da pessoa conseguir sair, em outros é muito difícil. O gaslighting, por exemplo, né, que é fazer com que a pessoa comece a duvidar da sua sanidade. Em tese, a gente pensaria que esse não é um momento onde a pessoa poderia sair. Mas quando a pessoa começa a duvidar da sua percepção e ela começa a ficar muito dependente, ela começa a buscar recursos, porque isso começa a incomodar. Talvez ela grave as coisas que ela está falando, talvez ela procure uma ajuda psicológica, talvez ela vá até um psiquiatra, talvez ela fale com alguém, porque ela começa a duvidar dela mesma no primeiro momento. Então, nesse momento, por incrível que pareça, talvez seja uma janelinha de saída do ciclo, apesar de ser extremamente confuso. Então, o ciclo, ele tem alguns momentos que são mais favoráveis, onde existem algumas brechas, né, para a pessoa sair. E tem outras que absolutamente não funcionam. Love bombing, por lógica, não funciona. O isolamento, muito provavelmente também não. Tem algumas etapas que são mais favoráveis, tem outras que são praticamente nulas, né? Muito difícil cair alguma coisa no colo dessa pessoa, algum conteúdo, ou ela ter alguma sensação de mal-estar e procurar alguma coisa, né? O isolamento é super bem feito. A pessoa fica em volta ali no isolamento. O ciclo, ele é todo emaranhado, né? Ele é muito bem feito, e como ele fica repetindo e a pessoa vai ficando cada vez mais dependente, cada vez mais confusa, talvez ela passe por várias etapas de descartes, vários descartes, por exemplo, dentro do relacionamento, e ela nem se dê conta, ela nem percebe que é um descarte, ela só vai perceber quando acontece um enorme, né? E ela começa a botar na conta de que não, isso terminamos várias vezes. Ela nem se deu conta de que era um descarte. Para quem quiser entender como é que funcionam essas etapas, a entrega, na verdade, de uma etapa para outra, quais são essas janelas de saída, eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link para o curso Universo Narcisista Dinâmicas Amorosas, onde tem tudo na sequência, né, para vocês entenderem como que funciona esse jogo dentro dos relacionamentos. É um curso bem bacana para quem quer se aprofundar e entender como é que funciona todo esse ciclo de abuso.
tem tipos de narcisista, tem perfil da vítima, tem mais coisa também ali no curso. Eu tô colocando aqui na descrição do vídeo o link do curso Universo Narcisista Dinâmicas Amorosas, tá aqui na descrição do vídeo. Uma pessoa que entra num ciclo de abuso narcisista, ela não tem noção de que ela está ali. E quando ela sai, ela também não tem noção do que ela saiu. Então, muitas vezes, o relacionamento acaba e ela tem noção de que ela está livre. Mas ela não presta atenção que a vida dela parou. Ela sabe que tem alguma coisa errada, às vezes ela foca no trabalho, mas a vida social não anda. Ou ela não consegue se conectar mais com a família, ela não consegue mais se envolver com alguém, ela não consegue parar de stalkear. Então, ciclo, domínio, o domínio mental, o quanto isso ficou prejudicado, não tem nada a ver com a pessoa ter conseguido sair do relacionamento. Sair do ciclo significa, você não ter mais contato de fato com essa pessoa. E na sua cabeça, isso também está muito bem resolvido e está cortado. Fim de ciclo significa portas realmente fechadas para o narcisista, para a narcisista, de fora para dentro, de dentro para fora. O narcisista pode tentar o que for, a vítima não se abala e a vítima não tem esse impulso mais. Ela não precisa necessariamente já estar num outro relacionamento, não é esse ponto, porque isso envolve a recuperação dela, mas a parte dela, o emocional dela já não busca mais, o mental dela já não faz mais comparativos, já não está mais preso na ideia, isso também já foi cortado e o resto faz parte de um processo de recuperação de um abuso que foi extremamente exaustivo e sério que realmente aconteceu. Então, sair do relacionamento não significa necessariamente sair do ciclo. O ideal é quando essas coisas acontecem próximas, né? A pessoa consegue sair do relacionamento e aí ela já fecha as portas, encerrando mesmo o ciclo, e aí ela começa uma jornada de recuperação. São 3 movimentos: saída do relacionamento, encerramento de ciclo e começo de recuperação. E quando a pessoa faz isso de uma maneira rápida, quanto mais rápido ela inicia essa fechada de portas, quanto mais rápido ela fecha o ciclo, ela encerra, ela sai desse labirinto, mais rápido ela se recupera e mais rápido ela começa uma vida muito melhor e muito mais digna. Certo? Certo. E antes de encerrar, quero lembrar que dia 2 de dezembro a gente vai ter o lançamento do livro Quem Conta Essa História, onde a gente tem 2 versões, vítima e abusador, contando todo o ciclo de abuso narcisista. Dia 2 de dezembro, e a gente tem uma live também, mais pra frente a gente vai ter uma live para falar sobre o lançamento do livro. Certo, meus amores? Certo. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.